Vejam cá, aqui está a redação do tipo do artigo 146A, que a gente vai voltar a ela, mas vocês vejam que ela é uma redação longa, truncada, com repetição de palavras, com repetição de ideias. Por exemplo, se vocês olharem bem, o tipo menciona, diz que a conduta é a de intimidar sistematicamente, depois traz uma série de condicionantes, e vejam lá no final, por meio de atos de intimidação. Então, não há pleonasmo maior do que ele, né? Intimidar por meio de atos de intimidação é, já gera uma perplexidade. Então, assim, as críticas passam tanto por essa dificuldade, quanto por questões de conveniência. Será que era realmente necessário punir bullying, né? Até a previsão de punição, que, se vocês atentarem, é a de pena de multa exclusivamente, se a conduta não constituir um crime mais grave. Então, assim, para entender o que aconteceu, é necessário a gente também ter uma ideia da contextualização, né, da Lei 14.811, que foi a lei que instituiu, ou melhor, que inseriu esse crime no Código Penal, né? Essa lei, na realidade, é, ela foi editada num contexto amplo, né? Ela institui medidas de proteção a crianças e adolescentes contra violência nos âmbitos educacionais e similares. Então, ela criou uma política de prevenção também de combate a abuso e exploração de crianças. Então, é uma lei que promoveu alterações no nosso sistema jurídico em vários âmbitos. Houve uma preocupação, portanto, de ampliar a proteção a crianças e adolescentes. Então, foi inserido o bullying, foram criados e alterados tipos no Estatuto da Criança e do Adolescente, foram inseridos como crimes hediondos determinadas condutas praticadas contra crianças e adolescentes. Foi inserida uma causa de aumento, tanto no crime do artigo 121, não é? No crime de homicídio, quanto no artigo 122, para condutas praticadas contra crianças em ambiente escolar ou mediante o uso de tecnologias, enfim, houve essa preocupação geral. Nesse contexto, foi criado também o crime de intimidação sistemática, o crime de bullying. Tá? E aí eu me lembro que na época houve uma grande comemoração sobre, por conta dessa criação, né? Dizendo, mas que bom, agora o bullying tem punição. Gente, o bullying, na grande maioria dos casos, sempre teve punição, porque ele sempre pôde ser reconduzido a outros tipos penais, como nos casos de violência mais grave, né, as lesões corporais, vias de fato, no caso de ofensa, os crimes contra a honra, as injúrias, né? É, mas realmente é possível reconhecer que havia uma pequena esfera de atuação de intimidações reiteradas que não chegavam a individualmente caracterizar crimes autônomos, em que poderia haver a atuação, digamos assim, né, de um tipo novo, como é o caso do bullying. O ideal teria sido que ele tivesse sido disposto de uma forma um pouco mais objetiva e não de uma forma tão vaga como a gente vai ver aqui. Tá? Então, bem, a gente se pergunta, né, o que é bullying, né, gente? Assim, todo mundo que ou tem filho, ou lida com criança, ou conhece alguma criança, ou um adolescente, né, que são as principais vítimas do bullying, sabe que o bullying é uma forma de violência, né, que pode ser física ou psicológica, e que normalmente acontece nesses ambientes escolares, nessas relações entre os pares, entre os estudantes, né, é onde ele é mais comum e compreende assim uma sucessão de ações agressivas e que são repetitivas, reiteradas, né? Adotadas normalmente contra uma única pessoa, pode ser adotada contra um grupo, contra uma ou mais, e isso a lei também previu. E aparentemente, assim, sem nenhum motivo evidente. É quase como se houvesse uma necessidade de exercitar o sarcasmo, exercitar um jogo de poder nas relações sociais. No nosso ordenamento jurídico já existe uma lei
né, que trata do bullying, que prevê um programa de combate a esse tipo de intimidação sistemática, que é a Lei 13.185 de 2016. E ela traz um conceito do que seria bullying. Vejam lá, para os fins da lei, né, para verificação dos requisitos para a instituição dessa política, considera-se intimidação sistemática todo ato de violência físico-psicológica, vejam, intencional e repetitivo, sem motivação evidente, praticado por um indivíduo contra uma ou mais pessoas, com o objetivo de intimidar ou agredir essa pessoa, causando nela dor e angústia numa relação de desequilíbrio de poder entre as partes envolvidas. Então, gente, a primeira coisa que a gente se pergunta é qual é a expectativa de efetiva atuação deste tipo penal no na nossa sociedade? Porque, assim, essa realidade, esse fenômeno do bullying, ele acontece com muita frequência nos ambientes escolares. É claro, pode acontecer no condomínio, nos grupinhos da rua, pode acontecer na faculdade, pode acontecer em âmbitos em que a gente tem apenas relações entre adultos, é óbvio que pode, mas não é o que comumente acontece. Então, comumente acontece das vítimas e dois agressores das intimidações sistemáticas serem crianças ou adolescentes. E, portanto, a expectativa, a meu ver, de incidência desse crime é muito mais como um digamos, um paradigma para a definição de atos infracionais do que de aplicação a imputáveis, tá? Porque a gente sabe que para que alguém seja punido por um crime, essa pessoa precisa ser imputável. Se ela for inimputável, tiver menos de 18 anos, né, no caso da imputabilidade etária, ela responderá por um ato infracional análogo à figura criminosa existente. Então, assim, o espaço, né, de aplicação desse crime certamente é com muito maior incidência o âmbito dos atos infracionais, tá? O que não significa que ele não possa acontecer em âmbitos diversos, né, em que haja agentes puníveis e imputáveis e que a gente não deve estudar, né? Então, vamos lá. Nesse contexto, qual é o sujeito ativo desse crime? Qualquer pessoa. Assim como o sujeito passivo também pode ser uma pessoa individualmente ou pode ser um grupo de vítimas, tá? A ação consiste em intimidar sistematicamente uma ou mais pessoas, né? O conceito de intimidação pressupõe a realização de atos concretos que visem a restringir, em alguma medida, a, a, a tranquilidade, né, da vítima, e embora o tipo penal não mencione isso, é muito comum na análise, né, psicológica dessas condutas, visa também a diminuir a autoestima da vítima. Tá? E vejam que o legislador, o que ele fez foi, na tentativa, né, de delimitar as condutas, criar uma grande confusão. Por quê? Porque ele diz que a intimidação deve ser sistemática, ela pode acontecer individualmente ou em grupo, então, tanto eu posso ter vários sujeitos ativos intimidando uma pessoa, como eu posso ter um sujeito ativo intimidando duas ou mais pessoas, um grupo, né? Como eu posso ter uma relação ponto a ponto em que alguém intimida sistematicamente uma outra pessoa, então a pessoa tem um único agressor, né, nessa relação de poder, mas o que o legislador quis fazer? Ele quis estabelecer uma determinada vinculação de condutas. Ele estabeleceu um meio que vai ser empregado para a prática dessas condutas e
como elas devem ser identificadas. E aqui surgem os problemas. Por quê? Porque, primeiro, essa intimidação sistemática ela deve ocorrer mediante violência física ou psicológica. Então, violência física, o emprego de força física contra o corpo alheio, contra o corpo da vítima, né? Agressões que podem ir desde vias de fato até lesões corporais. E a violência psicológica envolve, né, ameaças e intimidações que gerem abalo à tranquilidade psíquica da vítima, ok? Bom, isso deve ser feito sem nenhuma motivação evidente, ou melhor, pode ser feito sem motivação evidente. O que significa? Que se tiver motivação, não haverá crime? Não, na verdade, o que o legislador quis dizer foi que não há necessidade de que essa intimidação seja movida por uma finalidade específica, né? E aí vem o problema, porque o legislador, ele, para além de dizer que é necessário um emprego de violência ou psicológica, ele vem e diz que essa violência ou psicológica são praticadas por meio de atos de intimidação, repetindo aquela ideia de humilhação, de discriminação. Então, a gente tem três elementos aqui, né? A humilhação, que é o rebaixamento, né, da pessoa, o desprezo, e a discriminação, que envolve uma humilhação, mas com algum elemento discriminatório, pode ser uma discriminação racial, de etnia, de origem nacional. A gente usa esse critério discriminatório a partir das nossas leis de discriminação, mas ele ampliou excessivamente para dizer que, por meio de qualquer ato, também pode haver intimidação. Vejam lá, ações verbais, morais, sexuais, sociais, psicológicas, físicas, materiais ou virtuais. Quando ele poderia simplesmente ter suprimido, né, essa extensão toda, ou apenas ter dito intimidar sistematicamente, individualmente ou em grupo, mediante violência físico-psicológica, ou por qualquer meio, né, uma ou mais pessoas, de modo intencional e repetitivo. Enfim, então, assim, esse é um tipo que gera muito problema para a sua aplicação prática, porque muito embora a gente saiba, né, na vida real o que é o bullying, da forma como restou, né, tipificada a conduta, a rigor, a gente tem um tipo penal extremamente vago que pode, inclusive, gerar questionamentos a respeito da sua constitucionalidade, tá? Então, é, cuidado, né, com essa definição. Bem, o crime, ele acontece, ele demanda reiteração. Isso é claro, um único ato não configura crime de bullying. Isso é fundamental nesse tipo penal. Tá? Essa intimidação ela deve se dar de forma sistemática por uma ou mais pessoas, de forma intencional e vejam, repetitiva. Então, somente quando eu tenho uma repetição de atos que demonstre a atuação repetida ou reiterada do agente nessa ação que gera dor e angústia na vítima, é que o crime estará definitivamente consumado. Tá? O elemento subjetivo aqui é claramente o dolo, porque a lei fala expressamente que essa ação precisa ser intencional. Então, não há possibilidade de verificação de um crime de bullying na modalidade culposa. Que exemplos a gente poderia ter? Né? A gente pode colher vários exemplos de ações que foram propostas pelo Ministério Público contra atitudes caracterizadas como bullying social e psicologicamente antes da edição da Lei 14.811. Então, aquelas hipóteses em que um grupo de pessoas sistematicamente ofende
um colega no colégio, ou que sistematicamente bota, digamos, ketchup na cadeira dele na hora dele sentar, faz desenhos ofensivos a essa pessoa no quadro negro, toda vez que ele chega na sala de aula, tem alguma menção relativa a uma característica negativa dela. Vejam, essa pessoa está sendo o tempo todo assediada de forma intimidatória, né? E de forma repetitiva por um determinado grupo nessa relação de poder. Isso caracteriza o crime de bullying. No caso da modalidade não, ou melhor, tanto no caput, não, só na modalidade do caput, desculpa, o crime ele tem uma pena exclusiva de multa. E essa foi uma grande crítica feita ao legislador nesse caso. Por quê? Porque, gente, se a gente for imaginar que há necessidade de utilização do direito penal, que é a última ratio, para punir um determinado crime. Que esse crime foi inserido no Código Penal num contexto em que foram elevados a crimes hediondos, vários crimes contra crianças e adolescentes. Foram elevadas muitas penas, né, em que as crianças e adolescentes são vítimas. Qual seria a razão para punir um crime dessa natureza com apenas a pena de multa? Mas, assim, essa foi a opção do legislador, não há muito o que discutir nesse caso, só prestar atenção para o fato de que esse crime realmente ele é um minus, ele está ali para uma reserva, né, para as hipóteses em que todos os outros crimes do Código Penal que poderiam ser invocados e, naquele caso concreto, não possam ser utilizados, né, a conduta, então, será punível com uma pena muito pequena. Tanto é verdade que o crime tem a previsão expressa de se tratar de um crime subsidiário. A lei diz multa se o crime ou se a conduta não constituir crime mais grave. Então, esse crime ele é um crime expressamente subsidiário. Se alguém continua sendo agredido fisicamente, sofre uma lesão corporal leve, reiteradamente num ambiente de intimidação sistemática, os seus agressores responderão pelos crimes de lesão corporal e não pelo crime de bullying, tá? Então, aqui a gente tem um espaço realmente é um escudo de reserva para situações em que os crimes mais graves não sejam aplicáveis às situações de agressão.